Aquele que quer ser obedecido deve saber mandar. Nicolau Maquiavel. A maioria das pessoas acredita que disciplina é sobre força. Força de vontade, força de superação, força de repetição. Mas Maquiavel, que entendia o funcionamento invisível do poder, sabia: a verdadeira força nasce do domínio interno, não da insistência cega. E domínio não se conquista pela emoção do momento, mas pela estrutura silenciosa que sustenta cada escolha quando ninguém está olhando. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe uma parte sua que deseja mais controle, mais direção, mais consistência. Mas também existe outra parte, menor na aparência, mas forte na sabotagem, que cria distrações sutis, desculpas elegantes, adiamentos revestidos de lógica. E é entre essas duas forças que a sua vida se desenha, todos os dias. Maquiavel enxergava isso com clareza brutal. A mente humana, se deixada sem comando, se transforma em um campo de rebelião interna, pensamentos que parecem racionais, mas que servem apenas para manter você no mesmo lugar. Emoções que convencem com urgência, mas que só querem fugir daquilo que exige esforço. Por isso, ele não ensinava apenas a conquistar reinos exteriores, mas a estabelecer soberania sobre si mesmo. A disciplina para ele não era um acessório moral, era um imperativo político da alma. Porque uma mente indisciplinada é uma mente em guerra civil. Você não precisa ser mais forte, precisa ser mais lúcido, precisa se tornar o governante da sua psique, não com tirania, mas com estratégia. Neste vídeo, vamos desmontar a ilusão de que disciplina é entusiasmo constante. Vamos instalar um novo código interno, baseado na clareza e no respeito às decisões tomadas com consciência. Em 10 minutos, o que muda não é sua motivação, é a sua estrutura. E isso muda tudo, porque quando você aprende a se obedecer com firmeza, o caos lá fora perde a capacidade de te desorganizar por dentro. A mente, quando não supervisionada, torna-se uma artista da sabotagem, cria narrativas tão convincentes que você acredita estar cansado demais, ocupado demais, confuso demais, tudo menos despreparado. Maquiavel alertava: o governante que confia demais em seus conselheiros será traído. O mesmo vale para quem acredita cegamente nos próprios pensamentos. Porque nem tudo o que sua mente sugere é verdade. E quase nada é confiável quando se trata de manter um compromisso com o que é difícil. Você foi treinado, desde cedo, a buscar conforto, a associar disciplina a castigo, a acreditar que seguir uma rotina rígida é perder a liberdade. Mas Maquiavel veria isso como uma ingenuidade perigosa, porque a mente que busca apenas o que agrada acaba servindo ao que enfraquece. E ninguém que serve ao próprio conforto é livre. A disciplina começa quando você entende que sua mente não é sua aliada automática. Ela precisa ser governada, com clareza, com vigilância, com firmeza. Pare de esperar que sua mente te ajude espontaneamente. Ela não foi programada para isso. Ela quer poupar energia, evitar esforço, proteger você da frustração de tentar e falhar. Mas proteger demais é aprisionar. Então, toda vez que você aceita o argumento interno que diz: depois eu faço, hoje não é um bom dia, eu mereço descansar, você está, na prática, entregando o trono da sua vida a impulsos que não têm visão de futuro. E ninguém chega ao topo confiando em impulsos. Maquiavel diria: o bom governante não discute com o caos, ele o contorna com leis, com regras, com estrutura. Você não precisa brigar com sua mente, precisa comandá-la. E isso começa quando você entende que pensar bem não é o mesmo que pensar certo. O impulso que parece lógico pode ser só mais um disfarce elegante da sua resistência a crescer. A disciplina exige que você pare de negociar consigo mesmo e comece a se obedecer com a autoridade de quem sabe onde quer chegar. Disciplina não é sobre acordar motivado, não é sobre sentir vontade, é sobre manter um pacto com a sua própria decisão, mesmo quando o corpo pede descanso e a mente inventa 1000 desculpas. Maquiavel diria que o verdadeiro poder está em agir como se você estivesse sendo observado, mesmo quando está completamente só. Porque esse olhar simbólico, o de um conselho interno, o de uma autoridade superior,
muda o modo como você se comporta. Quando você se enxerga como líder da sua própria psique, algo dentro de você se alinha, algo se endireita, algo silencia. Imagine por um instante que dentro de você há ministros, soldados, espiões, estrategistas, todos aguardando ordens. Se você se mostra vacilante, eles agem por conta própria. Se você hesita, eles decidem em seu lugar. Mas se você se posiciona com clareza, os impulsos se organizam. As vozes internas se reagrupam. A disciplina surge como consequência da autoridade assumida, não como esforço. Criar rituais, estabelecer horários, cumprir pequenos decretos. Tudo isso é mais do que hábito. É simbologia. É criação de um estado interno onde a ordem reina. E a beleza está em algo simples. Quanto mais você repete esses pequenos atos de comando, mais sua mente se curva diante da sua liderança. Como um exército que aprende a respeitar o general que não grita, mas que cumpre o que promete. Você começa a confiar em si mesmo, e com isso, a disciplina deixa de ser um castigo e passa a ser uma afirmação, uma confirmação cotidiana de que há alguém no comando, alguém que sabe o que está fazendo, e esse alguém é você. Você foi condicionado a acreditar que precisa se sentir inspirado para começar, que a centelha vem primeiro e a ação depois. Mas Maquiavel sabia o que tantos esquecem. O líder não age porque quer, ele age porque precisa, porque sabe que, se esperar vontade, será dominado pelo atraso, pela estagnação, pela própria fragilidade emocional. Esperar o momento perfeito é a estratégia dos fracos. O forte age porque sabe que o momento perfeito nunca virá. É preciso romper com a ilusão do entusiasmo. Ele é instável. Ele vem e vai. E se sua disciplina depender dele, sua vida será um ciclo interminável de começos frustrados e abandonos silenciosos. A motivação pode até acender o fogo, mas é a disciplina que mantém a chama acesa quando tudo ao redor se apaga. Maquiavel diria: o príncipe eficaz não depende do clima. Ele cria suas próprias estações. E você pode fazer o mesmo. Seja claro, seja objetivo. Saiba o que precisa ser feito e faça, mesmo com tédio, mesmo com sono, mesmo com resistência. Porque cada vez que você age sem vontade, mas com propósito, você envia um sinal à sua psique. Eu estou no controle. Eu não obedeço ao que sinto. Eu obedeço ao que decidi. E esse é o maior ato de poder que você pode realizar sobre si mesmo. Agir sem querer. Cumprir sem paixão. Prosseguir mesmo em silêncio. Porque a disciplina verdadeira não é barulhenta. Ela é firme. Ela é constante. Ela é soberana. Chega um momento em que o discurso interno precisa cessar, em que a negociação deve ser encerrada, em que a mente precisa saber: a decisão foi tomada. Maquiavel ensinava que um governante que muda demais de opinião perde o respeito dos seus súditos, e na sua vida interna, isso não é diferente. Se você toda hora revê sua escolha, se todo dia recomeça do zero, se toda semana renegocia seus limites, sua mente aprende que você não é confiável, e nada se estrutura dentro de alguém que não se compromete com firmeza. Por isso, escolha uma única regra, uma só, simples, executável, e torne-a irrevogável. Um horário fixo, um gesto repetido, um pequeno decreto que sinalize: a partir de agora, quem manda sou eu. E quando vier o dia difícil, quando o corpo reclamar, quando o cansaço bater, execute essa regra, sem drama, sem debate, sem exceção. Porque toda vez que você obedece ao que decidiu, mesmo sem vontade, você fortalece o trono interno, você reforça sua soberania. E mais, estabeleça uma consequência, algo simbólico, algo que te lembre que falhar também tem preço. Porque a mente aprende não só com recompensa, mas com firmeza. Se você disser que vai doar dinheiro para uma causa que detesta caso falhe, a própria ideia do desconforto reforça o senso de seriedade. E isso não é punição, é construção de caráter. É respeito por si. É coerência prática entre o que você diz e o que você faz. A disciplina nasce do ato silencioso,
de não trair a si mesmo. E isso, Maquiavel chamaria de virtude, não no sentido moral, mas no sentido estratégico. A virtude de manter-se íntegro, mesmo quando ninguém está vendo. De ser rei mesmo sem corte. De ser forte mesmo em silêncio. No fim, tudo se resume a uma escolha. Ou você governa a si mesmo, ou será governado por tudo o que o mundo projetar em você. Maquiavel não romantizava a natureza humana. Ele a observava com frieza. Sabia que onde há brecha, há manipulação. Onde há dúvida, há domínio externo. E isso vale tanto para os jogos políticos quanto para os jogos internos da mente. A maioria continua esperando pela força perfeita, pelo dia ideal, pela motivação certa. Mas esse dia não chega, porque disciplina não depende do mundo. Disciplina nasce quando você para de responder à pergunta "eu quero" e começa a afirmar internamente "eu decidi". Quem vive à espera do desejo, vive atrasado. Quem age por decisão, vive à frente. Em 10 minutos, você não muda uma vida. Mas planta a semente de um novo estado interno. Um estado que se ergue sobre pequenas regras, pequenos gestos, pequenas renúncias, mas que, com o tempo, constrói uma fortaleza de presença. Uma fortaleza que não depende do tempo bom para existir, que não precisa da motivação para se manter de pé, que não se abala com os ventos da dúvida, porque foi erguida sobre o concreto da decisão. Você não precisa ser duro, mas precisa ser firme. Não precisa se forçar, mas precisa se obedecer. Porque a mente respeita quem a lidera com clareza e despreza quem a conduz com hesitação. Maquiavel sabia: o poder silencioso é o mais estável. E talvez, nesse exato momento, seja isso que sua vida mais precise. De um comando interno que diga com firmeza: a partir de hoje, eu estou no comando.